Olá. Sabe quando a gente lê ou ouve algo e uma palavra parece, não encaixar no sentido que a gente conhece? Sim, acontece bastante. Ou então quando a mesma palavra muda totalmente de figura dependendo da frase? Exatamente. É uma situação bem comum, né? E hoje a gente vai investigar justamente isso. Como as palavras e expressões ganham significados diferentes dependendo, assim, do contexto. É uma ótima questão para a gente explorar. Entender essa dinâmica é mais do que só, sei lá, um exercício de linguagem, né? É fundamental para captar a intenção real por trás de qualquer comunicação. Com certeza. Então, vamos explorar juntos como desvendar esses sentidos meio escondidos. Vamos sim. Olha, o significado de uma palavra raramente é uma coisa só, fixa, sabe? Como a gente acha lá no dicionário. Não é estático, então. De jeito nenhum. Na verdade, ele é construído ali na hora, na interação com o texto, com a situação em que a comunicação acontece e até com o conhecimento de mundo que a gente compartilha. Dominar essa percepção do valor contextual das palavras é uma das habilidades mais importantes para uma leitura realmente eficaz, sabe? Crítica. Então, a ideia hoje é entender como a gente identifica esses significados que mudam conforme a situação, por que isso acontece e, claro, como não cair em interpretações erradas. Isso. Parece uma chave importante para ler o mundo de um jeito mais atento, né? Sem dúvida. Para começar a desemaranhar isso, qual é a diferença principal entre aquele sentido mais, digamos, oficial do dicionário e esse outro que surge no uso? Certo. Por exemplo, se alguém diz, nossa, essa pessoa é uma flor, não está falando de botânica, né? Não mesmo. Esse é um exemplo perfeito. O sentido do dicionário, o mais básico, literal, a gente chama de denotativo. Denotativo. Isso. Flor, denotativamente, é a parte da planta. Mas quando a gente fala ela é uma flor, usamos a palavra de um jeito diferente, evocando qualidades como delicadeza, beleza. Ah, entendi. Esse é o sentido conotativo ou figurado. A palavra ganha uma carga simbólica, expressiva, que vai além do significado literal dela. É tipo uma comparação implícita, que depende totalmente da situação para fazer sentido. Entendi. A palavra é a mesma, mas a intenção e o contexto, aí mudam tudo. Exato. Mas e aquelas palavras que já nascem com vários sentidos no dicionário? Como banco, que pode ser o de sentar, o de dinheiro, ou até outras coisas. Como a gente sabe qual é qual? Boa pergunta. Aí temos a polissemia. Polissemia. Isso. Uma única palavra com múltiplos significados denotativos, todos registrados lá. Banco é um caso clássico. Geralmente, o contexto resolve a dúvida, sabem? Como assim? Se eu digo, preciso ir ao banco antes que feche, fica claro que é a instituição financeira, né? Por causa do verbo ir, da ideia de fechar. Faz sentido. Mas a polissemia pode gerar ambiguidade se o contexto não for claro. Aquela frase famosa, viu o homem no parque com um telescópio, lembra? Lembro, sim. Quem estava com o telescópio? Exato. A estrutura da frase não define. Aí gera ambiguidade. Entendi. O contexto funciona como um filtro, então. E o que mais, além das palavras vizinhas, ajuda a gente a pescar o sentido certo? São vários elementos trabalhando juntos e é fascinante observar essa interação. As palavras vizinhas, a tal concorrência, são fundamentais, como a gente viu. Certo. Linha em dedução é totalmente diferente de linha em ler nas entrelinhas. Sim, sim. Mas também temos o campo semântico, ou seja, o assunto geral do texto. O tema. Isso, o tema. A palavra operação, por exemplo, muda completamente de sentido se a gente está lendo uma notícia sobre medicina. Cirurgia. Isso. Ou estratégia militar. Ação tática. Ou matemática. Cálculo. Exato. O tema meio que ativa o significado relevante naquele contexto. Então o assunto geral já prepara o terreno para certas interpretações. Legal. Exatamente. E a estrutura sintática também pesa muito. A função da palavra na frase e como ela se combina com outras. Pensa em correr. Correr. Em ele gosta de correr no parque. É uma ação física, certo? Certo. Mas em correr risco, a expressão correr risco forma um bloco de sentido único.
significa expor-se ao perigo. Não tem nada a ver com velocidade física. Entendi. A combinação das palavras cria um novo sentido ali. Perfeito. E as figuras de linguagem, elas não, sei lá, bagunçam um pouco essa lógica? Não, de jeito nenhum. Elas não bagunçam, elas criam novos sentidos. A função textual, incluindo figuras como a ironia, o eufemismo, a metáfora, a hipérbole, é crucial. Ah, tá. Se alguém diz que serviço maravilhoso, depois de esperar 3 horas, É ironia pura? claro, a ironia inverte totalmente o sentido de maravilhoso. Ou, ele partiu para falar de morte. Eufemismo, para suavizar. Exatamente. Ignorar essas figuras leva a erros assim crassos de interpretação. E tem aquelas expressões que todo mundo entende, mas que literalmente não fazem sentido nenhum. Tipo, chutar o balde. Isso. Essas entram no que a gente chama de conhecimento enciclopédico ou cultural. Conhecimento cultural. São expressões idiomáticas ou referências culturais. Chutar o balde, dor de cotovelo, calcanhar de Aquiles, presente de grego. O significado não vem das palavras isoladas, sabe? Vem do conjunto. Vem da expressão como um todo que se cristalizou culturalmente. A gente depende de um conhecimento compartilhado para entender. Uau, é uma teia de fatores bem complexa mesmo. Pensando na prática assim, como a gente pode usar essas ideias para ler melhor, seja um artigo, um contrato ou até para interpretar o que dizem por aí? Existem estratégias mais diretas? Sim, existem, e são estratégias que com a prática ficam quase automáticas. Uma muito útil é a técnica da substituição. Substituição. Como funciona? Ou pelas opções dadas se for uma questão, né? Certo. Aí você vê qual alternativa mantém a lógica e a coerência da frase ou do parágrafo. Mas atenção, não adianta pegar qualquer sinônimo do dicionário. Tem que ser um que funcione ali. Exato, a gente busca um que funcione ali, naquele contexto específico, um sinônimo contextual. Tipo um sinônimo sob medida para a situação. Faz sentido. Isso. Por exemplo, na frase "o governo decidiu implementar a nova política", a gente poderia testar executar, adotar, iniciar. Executar parece funcionar bem nesse contexto de ação governamental, né? Iniciar talvez seja um pouco fraco, adotar pode ter uma nuance diferente. A substituição ajuda a sentir qual palavra se encaixa melhor no que está sendo dito. Legal essa técnica. E se a palavra sozinha não ajudar muito? Aí entra a importância de olhar o contexto imediato. Nunca leia a palavra isolada. Leia a frase inteira, às vezes o parágrafo todo. Olhar ao redor. Exato. Qual é o assunto principal ali? Quais outras palavras relacionadas aparecem? Isso ajuda a definir o campo semântico e a filtrar os significados possíveis. É como montar um quebra-cabeça. As peças ao redor dão a pista, sabe? Entendi. E tem alguma forma de evitar cair nas pegadinhas mais comuns? O que geralmente leva as pessoas ao erro nisso? Olha, um erro clássico é se apegar ao primeiro significado que vem à mente ou que está lá no dicionário. O mais óbvio, talvez. Talvez. Sem checar se ele faz sentido naquele uso específico. A ordem no dicionário não significa que um sentido é mais comum ou importante que outro no uso real, né? Verdade. Outro ponto é confundir sinônimos gerais com sinônimos contextuais. Palavras podem ser equivalentes numa frase, mas não em outra. Entendi. E imagino que ignorar a ironia ou uma metáfora também seja um prato cheio para confusão, né? Com certeza. Não perceber uma figura de linguagem é interpretar literalmente algo que tinha uma intenção completamente diferente. É um erro grave. Sim. Também é importante considerar o registro linguístico. Uma palavra pode ter um tom ou até um significado diferente num texto formal comparado a uma conversa informal. Pense em legal. Legal pode ser dentro da lei ou bacana. Exatamente. Depende do contexto e do registro. E, por fim, um erro sutil é tentar encaixar um conhecimento prévio sobre a palavra sem verificar se o texto atual confirma essa interpretação. Quem manda é o texto que está sendo analisado. Boa. Isso me lembra uma frase que vi outro dia. O projeto naufragou antes mesmo de sair do papel. É um bom exemplo dessa questão de contexto, não é? Ótimo exemplo.
Claramente, naufragou não está no sentido literal de um barco afundando. Não tem barco nenhum ali. Exato. A gente está falando de um projeto, algo abstrato, que estava no papel. O contexto nos diz que o sentido é figurado. O projeto fracassou, foi por água abaixo, não deu certo. A palavra naufragou aqui é uma metáfora poderosa. Talvez sugira uma perda total, um fim definitivo, de forma mais enfática do que simplesmente dizer fracassou. Interessante essa força da metáfora. E quando a mesma palavra se repete, mas parece mudar de sentido, por exemplo, para conter a crise, a empresa precisou cortar custos, cortar relações com alguns parceiros e, infelizmente, cortar pessoas. Perfeito. Aqui o verbo cortar é usado de forma polissêmica. E o contexto imediato, ou seja, o que vem depois do verbo, define o sentido a cada vez. Como assim? Cortar custos. No universo financeiro, significa o quê? Reduzir, diminuir despesas. Sim. Cortar relações. No âmbito interpessoal ou comercial, quer dizer romper, interromper, terminar vínculos. Certo. Cortar pessoal. Em recursos humanos, é um eufemismo para demitir, dispensar funcionários. Entendi. A ideia geral de interromper ou reduzir está ali, mas o significado específico se ajusta ao complemento. É o contexto sintático e semântico que resolve a polissemia nesse caso. Faz todo sentido. E se tivéssemos uma frase como: a nova legislação serviu como uma ponte entre os partidos. Finalmente encontraram um caminho para o consenso. Ponte e caminho aqui também são metáforas, né? Claramente. Ninguém construiu uma ponte física entre os partidos, né? Não, claro que não. Ponte, nesse contexto político de negociação, significa um meio de ligação, um elemento que possibilitou a conexão ou o acordo entre grupos que antes estavam separados ou em conflito. Uma ligação. Isso. Da mesma forma, caminho não é uma via física, mas uma solução, uma estratégia, um método que encontraram para alcançar o consenso. Uma possibilidade. Exatamente. Ambas as palavras são usadas metaforicamente para expressar essa ideia de superação de divisões e a criação de uma possibilidade de acordo. O sentido literal seria completamente descabido aqui. É verdade. E pensando em como isso aparece em avaliações, por exemplo. Se uma questão pedisse para substituir a palavra esbarrou na frase "a implementação da medida esbarrou em forte resistência popular", quais seriam as armadilhas? Digamos que as opções fossem tropeçou, encontrou, colidiu, deparou-se, chocou-se. Essa é uma situação prática bem interessante. Vamos analisar. O sujeito é a implementação da medida, abstrato. Certo. E o objeto é em forte resistência popular, também abstrato, significando oposição. O verbo precisa funcionar nesse contexto, não físico. Ok. Tropeçou em resistência. Soaria estranho, né? Mantém a ideia física de tropeçar. Medidas não tropeçam. Não mesmo. Encontrou resistência. Funciona bem. Encontrar pode ter esse sentido abstrato de se deparar com algo, enfrentar uma situação. A medida encontrou um obstáculo. Parece bom. Colidiu em resistência. A regência verbal está incorreta. Seria colidiu com a resistência. E colidir talvez sugira um choque mais direto, mais violento, do que esbarrar. Entendi a regência e a intensidade. Exato. Deparou-se em resistência. Regência incorreta também. Seria deparou-se com. Certo. Chocou-se em resistência. Novamente, a regência seria com ou contra, e a intensidade da palavra chocar-se podem não ser ideais. Então, O verbo original, esbarrar, sugere um encontro meio inesperado com um obstáculo que dificultou o progresso, né? Encontrar, nesse contexto abstrato, capta bem essa ideia de se deparar com uma dificuldade e tem a regência correta. Seria, provavelmente, a substituição mais adequada. que análise detalhada. Isso mostra como é preciso ir além do significado básico mesmo. E aquelas expressões idiomáticas como depois da polêmica, ele preferiu lavar as mãos. Elas são um nível acima no desafio, talvez. São um caso especial de dependência contextual, sim.
Lavar as mãos, literalmente, significa limpar as mãos com água. Mas no contexto de uma polêmica, esse sentido não faz sentido nenhum, né? Minho. A expressão funciona como um bloco único, com um significado que é culturalmente estabelecido. Isentar-se de responsabilidade, não se envolver, negar culpa. Ah, tá. Vem da história bíblica, né? Isso. A origem remete à passagem bíblica de Pôncio Pilatos. A gente identifica como idiomática porque o sentido literal é absurdo no contexto. E porque o significado do todo não é a soma dos significados das partes. Lavar plus mãos. Entendi. Precisa conhecer a expressão. Precisa conhecer a expressão. Sinônimos contextuais seriam eximir-se, negar envolvimento. Outras como acertar na mosca, pôr a mão no fogo, funcionam da mesma forma. Impressionante como uma coisa aparentemente simples como o significado de uma palavra pode ter tantas camadas, né? No fundo, o que isso nos ensina sobre a leitura e a comunicação. Olha, ensina que o significado não está só nas palavras isoladas, mas na interação dinâmica entre o texto, quem lê ou ouve, e a própria situação comunicativa. Ir além do dicionário e perceber essas nuances é crucial. É fundamental. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, desenvolver essa sensibilidade para o contexto não apenas melhora a compreensão de tudo que a gente lê, de notícias à literatura, mas também aguça nosso pensamento crítico. Como assim? A gente começa a se perguntar por que essa palavra foi escolhida aqui e não outra? Que efeito essa escolha busca criar? Qual a intenção por trás dessa linguagem? Entende? É como ter uma ferramenta a mais para ler nas entrelinhas, né? Para entender não só o que é dito, mas como e por quê. Exatamente. É uma habilidade essencial para navegar conscientemente no fluxo constante de informações e opiniões do mundo atual. Permite uma interpretação mais profunda, mais cuidadosa e, importante, menos sujeita a manipulações. Fica então uma provocação para quem nos acompanha. De que forma prestar atenção ao sentido contextual das palavras pode alterar a maneira como interpretamos as notícias, os discursos políticos, a publicidade ou mesmo as conversas do dia a dia? É algo para se pensar. Até a nossa próxima investigação.